Prezados alunos de Biologia 3, essa é a videoaula 2 do conteúdo de noções de probabilidade e padrão de herança autossômico. Na videoaula passada, estávamos conversando sobre a aplicação das regras do OU e das regras do I em problemas que vão levar ao cálculo de uma probabilidade de um ou mais eventos acontecerem. A regra do OU a gente usa quando os eventos são mutuamente exclusivos. Ou um deles ocorre, ou o outro. E a regra do I a gente aplica para dois eventos que têm ocorrência independente. A ocorrência de um não interfere na ocorrência do outro. E aí o que vai aparecer no texto? A ocorrência de um evento e do outro. E aí a gente aplica a multiplicação das probabilidades individuais. Mas nesse tipo de ocorrência, onde os eventos são independentes, nós temos duas situações. Quando a ordem de ocorrência dos eventos importa ou quando a ordem de ocorrência dos eventos não importa. Vamos para a primeira situação, onde a ordem da ocorrência dos eventos independentes importa. Exemplo, você tem dois dados e eu quero saber qual é a probabilidade de sair no primeiro dado o número 5 e no segundo dado aparecer o número 6 nesta ordem. Ok? Então, eu quero que apareça no primeiro dado o número 5 e no segundo dado o número 6. Vejam, então, que é na ordem que está setada na minha pergunta. Quando a ordem importa, é muito fácil. Por quê? A gente vai estruturar o problema, as contas, e vai calcular uma única probabilidade. Vejam, qual que é a probabilidade individual, pessoal, de aparecer o número 5 no primeiro dado? A gente sabe que é o número de eventos possíveis que nos atendem, isto é, porque um lado só que tem o número 5, em relação a todos os eventos que podem acontecer. No caso do dado, são 6 faces que poderiam aparecer para cima. Qual que é a probabilidade de aparecer o número 6? Porque só tem um lado do dado que tem o número 6, em relação a 6 possíveis, que são 6 lados do dado. Como a gente está trabalhando com eventos independentes, o resultado do primeiro dado não interfere no resultado do segundo dado, a gente está aplicando a regra do I. E aí a gente vai fazer a multiplicação das probabilidades. Já falei no outro vídeo, reforço. Multiplicação de fração, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Nesse caso, então, 1 vezes 1, 1. 6 vezes 6, 36. Quando a ordem importa, simplesmente você vai efetuar o cálculo das probabilidades individuais na ordem que o autor da pergunta fez. Vejam que eu já calculei na ordem em que os eventos têm que acontecer. No primeiro dado sai o número 5 e no segundo dado sai o número 6. Eu já calculei na ordem que eles têm que acontecer e cheguei ao resultado final. Então, quando a ordem da ocorrência dos eventos importa, ao fazer o cálculo, já coloque as probabilidades individuais de cada um dos eventos na ordem correta que eles têm que acontecer. Essa é mais fácil, pessoal. O problema maior é quando a ordem não importa. Observem como que fica a pergunta em um tipo de problema muito parecido ao anterior, mas agora com a regra, com a questão que a ordem não vai importar. Qual a probabilidade de, ao fazer o lançamento do primeiro dado, sair o número 5 e fazer o lançamento do segundo dado, sair o número 6, não necessariamente nesta ordem? E é aí que os alunos têm dificuldade, vamos prestar atenção para entender. Nesse tipo de situação, eu tenho dois dados, eu quero saber qual que é a probabilidade de sair 5
em um deles e 6 no outro, mas não necessariamente nessa ordem. Então, também atende a esse tipo de pergunta sair o número 6 no primeiro e sair o número 5 no segundo. Então, aqui, gente, a ordem dos resultados não tem importância. Pode ser 5 e 6, mas também pode ser 6 e 5. Estão entendendo? Então, aqui, quando a ordem não importa, geralmente vai aparecer na pergunta, não necessariamente nesta ordem, ok? E quando não aparece nenhuma informação sobre a ordem que os eventos devem acontecer, a gente também assume que não tem importância da ordem. Só quando o autor da pergunta especifica a ordem que os eventos vão ter que acontecer, é que a gente vai assumir que a ordem faz importância. Se ele não especifica ou coloca não necessariamente nesta ordem igual eu fiz aqui, a gente vai assumir esse tipo de raciocínio, em que a ordem de ocorrência dos eventos não importa. Rafael, beleza, a gente já entendeu. Como que a gente faz o cálculo, então, nesse tipo de situação? Vamos lá. Quando você tem esse tipo de situação, você vai montar primeiro quais são as ordens possíveis que atendem o seu problema. Então, primeira ordem possível que atende a nossa pergunta é sair o 5 no primeiro dado e o 6 no segundo. Concordo? Mas também igualmente aceitável é, como eu representei, sair o 6 no primeiro dado e o 5 no segundo. Então, o primeiro passo para resolver um problema de eventos independentes, regra do I, em que a ordem não importa, é listar todas as ordens que atendem a sua pergunta. No nosso exemplo, são essas duas possíveis ordens que atendem o nosso evento. Bom, feito isso, agora você vai calcular em cada uma das ordens possíveis a probabilidade dos dois eventos acontecerem, aplicando a regra do I. Vamos lá. Probabilidade de sair o número 5 em um dado, vocês estão carecas de saber, 1/6. Probabilidade de sair o número 6 num dado, 1/6. Sair 5 e 6, regra do I, multiplicação. 1/36. Agora a gente vai calcular as probabilidades individuais e aplicar a regra do I na outra ordem possível que atende a nossa pergunta. Sair o número 6, 1/6. Sair o número 5, 1/6. Sair o número 6 e o número 5, regra da multiplicação. Multiplicando as duas probabilidades individuais, 1/36. Agora, presta bem atenção. A primeira ordem, que é sair o número 5 e depois o 6, ou a segunda ordem, que é sair o número 6 e o número 5, todas as duas ordens atendem a nossa pergunta, que é sair o número 5 e 6, não necessariamente nesta ordem. Então, a primeira ordem de ocorrência ou a segunda ordem de ocorrência. Vejam, ou. Então, quando você calcula a probabilidade individual em cada uma das ordens possíveis, ao final, você agora vai aplicar sobre essas probabilidades a regra do ou. Então, pode ser 5 e 6, 1/36 disso acontecer, ou 6 e 5, que é 1/36 desse evento acontecer. Como é regra do ou, a gente agora vai fazer o quê? O somatório das probabilidades. Somatório de fração, vocês sabem, se o denominador é igual, a gente mantém o denominador e soma os numeradores, que nesse caso vai dar o quê? Vai dar 2. Bom, Rafael, entendemos. Vai acontecer situações em que os denominadores não vão ser iguais e isso vai gerar problema na hora de vocês somarem frações. Então, eu sugiro que vocês procurem um professor de matemática e peçam ele para fazer uma revisão de MMC. Porque quando os denominadores forem diferentes, você vai precisar tirar o MMC entre eles para poder efetuar o somatório das frações. Ok? Bom, então
Então, agora a gente vai aplicar todo esse conhecimento de probabilidade, regra do I, regra do OU, nos cruzamentos do Mendel, que a gente viu no primeiro bloco de conteúdos. Bom, então a gente sabe que lá nas gerações P, o Mendel, na geração parental, ele usava linhagens puras. Reforçando que aqui a gente vai estar trabalhando com a característica textura da semente, que tem como fenótipos semente lisa ou semente rugosa, ok? Bom, o gene que controla essa característica é o gene R, que tem duas versões, isto é, dois alelos, o alelo Rzão e o alelo Rzinho. Ervilhas que são lisas, elas podem ter os seguintes genótipos, Rzão, Rzão, quando elas são homozigotas ou puras, ou Rzão, Rzinho, quando elas são híbridas ou heterozigotas. Por outro lado, por ser recessivo, o alelo Rzinho, ele só vai manifestar o fenótipo quando ele está em homozigose. Por isso que ervilhas rugosas só tem genótipo Rzinho, Rzinho. Tranquilo? Bom, quando você cruza duas linhagens puras de ervilhas lisas, a gente está cruzando ervilha Rzão, Rzão com outra ervilha Rzão, Rzão. Nesse caso, o que acontece? Uma ervilha Rzão, Rzão, na hora que ela produz os gametas, acho que vocês concordam comigo, que todos os gametas que essa ervilha produz carregam o Rzão. E, por outro lado, a ervilha Rzão, Rzão também só produz gametas com Rzão. Por esse motivo, 100% dos indivíduos obtidos desse cruzamento vão ser Rzão, Rzão, porque a primeira ervilha só produz gametas com Rzão. A outra ervilha cruzada também só produz gametas com Rzão. Então, obviamente, Rzão encontrando com Rzão, Rzão e Rzão. 100% de ter esse gameta com 100% de ter esse gameta, só existe um tipo de encontro possível, que é Rzão e Rzão, totalizando 100% dos indivíduos produtos desse cruzamento, Rzão, Rzão. Quando a gente vai cruzar linhagens puras rugosas, o raciocínio é o mesmo. Vejam, ervilha rugosa, Rzinho, Rzinho. Só produz gameta, Rzinho. Outra ervilha rugosa, Rzinho, Rzinho. Também só produz gametas, Rzinho. Então, encontrar um gameta Rzinho e encontrar outro gameta Rzinho vai dar, na F1 desse cruzamento, 100% dos indivíduos Rzinho, Rzinho. Todos rugosos. Tá? Agora é que vem o que aconteceu lá no cruzamento do Mendel. Mendel tinha, então, ervilhas puras lisas, Rzão, Rzão, que ele cruzou com ervilhas puras rugosas, Rzinho, Rzinho. Bom, a gente já sabe que uma ervilha pura lisa produz somente gametas Rzão. E uma ervilha pura rugosa só produz gametas Rzinho. Portanto, para produzir a F1, precisamos de um gameta dessa ervilha, que só tem Rzão, todos eles, e outro gameta da outra ervilha, que também só produz gametas com Rzinho. Rzão e Rzinho. Portanto, a nossa F1 é Rzão, que veio dessa ervilha, e Rzinho, que veio da outra ervilha. Como só tem esse gameta, a probabilidade dele acontecer na fecundação é 1, ou 100%. A probabilidade do outro gameta ocorrer na fecundação também é 1, ou 100%. Aplicando a regra do I, 1 e 1 é 1 vezes 1, que dá o quê? 1. Ou seja, 100% dos indivíduos da F1 deste cruzamento são heterozigotos Rzão, Rzinho. E se vocês se lembrarem, todos eles têm o fenótipo dominante. Todos eles têm ervilha lisa, conforme está aqui na figura. Bom,
E aí agora a gente vai pegar, como vocês devem se lembrar, pegar o indivíduo da F1, que é o Rzão, Rzinho, e vai cruzar consigo mesmo, lembrando que é ervilha, então pode permitir a autofertilização, já que a flor é hermafrodita, ou fazer manipulação de cruzamento com outro indivíduo, que também é da F1 e é Rzão, Rzinho. Não importa. O que importa é que estamos cruzando Rzão, Rzinho com Rzão, Rzinho. E aí, nesse caso, esse indivíduo heterozigoto, híbrido, ele é heterozigoto, e aí o que acontece? Na hora que ele vai produzir os gametas, é a mesma coisa de jogar a moeda para cima. Sabe por quê? Porque olha aqui, está até na figura aqui ao lado. Quando o Rzão, Rzinho vai produzir os seus gametas na meiose, metade dos gametas dele vai carregar o alelo Rzão e a outra metade dos gametas dele vai carregar o Rzinho. Isso acontece nesse indivíduo e também, galera, vai acontecer no outro indivíduo, Rzão, Rzinho. Então, na hora que esse aqui vai produzir os gametas dele, ele vai produzir metade dos gametas com o Rzão e vai produzir a outra metade dos gametas com o Rzinho. E aí, gente, o que vai acontecer? Você tem um indivíduo produzindo dois tipos de gameta em igual probabilidade, por isso que metade é com Rzão e metade com Rzinho, e o outro indivíduo também produz metade dos gametas com Rzão e metade dos gametas com Rzinho. Nesse caso, então, pessoal, olha o que vai acabar acontecendo. Nós temos, então, que cada um dos gametas do primeiro indivíduo, que a gente vai chamar aqui de indivíduo macho, pode encontrar qualquer um dos gametas também produzidos pelo outro indivíduo, que aqui vai funcionar como fêmea. Então, olha como que a gente pode fazer. Esse gameta pode encontrar com esse gameta. Então, o produto desse cruzamento é formado pelo indivíduo Rzão, pelo gameta Rzão e o gameta Rzão do outro parental. Então, o primeiro resultado possível é o Rzão do pai e o Rzão da mãe. Aplicando a regra do I, probabilidade de ter esse gameta meio e probabilidade de ter esse gameta meio. Regra do I, multiplicação das probabilidades individuais. Isso aqui dá 1/4. Então, 1/4 dos filhotes desse cruzamento vai ser Rzão, Rzão. Próximo encontro de gametas possíveis. Podemos ter esse Rzão do pai encontrando agora o Rzinho que a mãe produziu. Então, eu posso ter gameta Rzão do pai e gameta Rzinho da mãe. Esse indivíduo aqui é Rzão, Rzinho. Aplicando a regra da probabilidade, qual que é a probabilidade de ter o gameta Rzão do pai? Meio. E qual que é a probabilidade de ter o gameta Rzinho da mãe? Meio. Aplicando a regra do I, vamos fazer multiplicação de fração. Meio vezes meio, também esse indivíduo vai aparecer em 1/4 dos filhotes. Agora, vocês também sabem que o gameta Rzinho do pai pode encontrar o gameta Rzão da mãe. Então, esse indivíduo vai ser Rzinho e Rzão. Qual que é a probabilidade de ter o gameta Rzinho? Meio. E qual que é a probabilidade de ter o gameta Rzão? Meio também. Aplicando a regra do I, que é a multiplicação das probabilidades individuais, meio e meio é meio vezes meio. Isso aqui, então, vai dar 1/4. E por último, o gameta Rzinho do pai pode encontrar o gameta Rzinho da mãe. Então, é Rzinho e Rzinho. Esse indivíduo aqui é Rzinho, Rzinho. Probabilidade do gameta Rzinho existir, meio. E encontrar o gameta Rzinho da mãe, meio.
Vocês já estão carecas de saber, regra do I, multiplicação de frações, meio vezes meio dá 1/4. E é aquilo que a gente tinha visto lá na primeira lei de Mendel. Lembrem-se, 3/4 dos indivíduos vão ter o fenótipo dominante. Rzão, Rzão, semente lisa. Rzão, Rzinho, porque o Rzão domina o Rzinho, também tem semente lisa. Rzinho, Rzão, como tem o Rzão, não importa a ordem, tem Rzão, é dominante. Então, a semente aqui também é lisa. Então, 3/4 dos indivíduos da F2, eles têm sementes lisas, com fenótipo dominante, e apenas 1/4 dos indivíduos da F2 tem a semente rugosa, isto é, o fenótipo recessivo. A gente fez a mesma coisa que observamos nos cruzamentos de Mendel, mas agora nós aplicamos as regras da probabilidade para calcular essas proporções fenotípicas e genotípicas. Então, aqui a gente tem o mesmo raciocínio sendo desenvolvido, tá? Então, eu peguei os indivíduos da F1, que são Rzão, Rzinho, e fiz os gametas que eles podem produzir. Um desses indivíduos da F1 está atuando como masculino, então metade dos gametas tem Rzão e metade dos gametas tem Rzinho, e o outro indivíduo da F1 está atuando como feminino, metade dos gametas com Rzão, metade dos gametas com Rzinho. Um gameta tem que encontrar o outro, então é um gameta Rzão e outro Rzão. Por isso que aqui, por ser I, a gente está aplicando a regra da multiplicação. Nesse sentido, então, a gente aqui retoma as proporções genotípicas dos genótipos esperadas na F2 de acordo com a primeira lei de Mendel. 1/4 dos indivíduos da F2 é Rzão, Rzão. 1/4 mais 1/4 são Rzão, Rzinho. Então, esse aqui é o Rzão, Rzinho, esse aqui é o Rzinho, Rzão. Do ponto de vista de genótipo, é a mesma coisa, é um heterozigoto. Como é Rzão, Rzinho ou Rzinho, Rzão, a gente aplica a regra da soma. Então, a probabilidade de achar o indivíduo Rzão, Rzinho é 1/4, a probabilidade de achar o indivíduo Rzinho, Rzão é 1/4. Como a gente está vendo, ou é regra da soma. Então, a gente soma as probabilidades individuais, 1/4 mais 1/4 dá 2/4. 2/4 sendo simplificado dá meio de encontrar indivíduos Rzão, Rzinho. E 1/4 de achar indivíduos Rzinho, Rzinho. Transformando isso em proporção fenotípica, a gente tem que todos esses indivíduos aqui têm o fenótipo dominante. Então, a gente tem 1/4 mais 2/4, que dá 3/4. 3/4 apresenta o fenótipo dominante, enquanto que 1/4 apresenta o fenótipo recessivo. E isso a gente observa para todas as características na F2 de cruzamento de indivíduos heterozigotos para características que obedecem à primeira lei de Mendel. Na próxima videoaula, a gente retoma esses conceitos de proporção genotípica e fenotípica e traremos alguns exemplos de características em humanos que obedecem à primeira lei de Mendel.